parentes dos jogadores ou atletas profissionais, né? Ou os próprios treinadores e outras pessoas que trabalham no esporte não são muito sensíveis à ideia de profissionais de psicologia no ramo, a não ser quando eles levam os seus, e aí, na verdade, é para ser cupincha deles, e não para disputar espaço, porque a vaidade humana, como vocês sabem, ela é muito poderosa. Na questão das empresas, esse livro do Goleman sobre a inteligência emocional, ele trouxe à baila a importância de uma delicadeza no trato das relações interpessoais, ou seja, a necessidade do indivíduo ter maturidade emocional para poder melhor lidar com as dificuldades e tensões que envolvem as relações de trabalho, assim como também sempre foi necessário para as relações familiares, mas como eu disse, as relações familiares para os homens que se danem, né? Até quando começou. E o livro foi muito oportuno também, porque de repente, aqueles que não fossem portadores da maturidade emocional, ou agora chamada inteligência emocional, começavam a correr o risco grande de perder o emprego. Ou seja, os ambientes de trabalho começaram a não ser tolerantes para pessoas agressivas, estouradas, mal-criadas, egoístas, indisciplinadas, não é? Enfim, todas estas coisas que na realidade correspondem àquilo que sempre se chamou de imaturidade emocional, né? A imaturidade emocional se caracteriza. Tem que definir a imaturidade para poder saber o que é maturidade. A imaturidade emocional se caracteriza por uma espécie de paralisia do desenvolvimento emocional pelos 7 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, o adulto continua tendo alguns comportamentos típicos da criança desta idade. Ou seja, pouca tolerância à contrariedade e frustrações. Essa intolerância à contrariedade e frustrações significa uma tendência para reagir muito revoltadamente quando contrariado. Então, há respostas agressivas e malcriadas diante de adversidade, né? Pessoas estouradas, assim chamadas pessoas de gênio forte, né? Estopim curto. Autodenominadas pessoas muito sensíveis. Eu digo autodenominadas porque elas gostam de se chamar assim. Eu acho tão engraçado isso, porque não tem nenhuma máquina para medir sensibilidade, né? Então eu digo que grita desesperadamente no dentista quando está tratando os dentes, versus eu que fico quietinho no dentista, quem que vai dizer que ele sente mais dor ou é mais sensível do que eu? Ele não é mais sensível, ele é mais barulhento, né? Não se pode confundir o volume de ruídos com o grau de sensibilidade, né? O indivíduo mais intolerante à contrariedade, ele grita por tudo. E ao gritar por tudo, ele na verdade parece, ou gosta de dizer que ele grita porque dói mais para ele. Mas quem disse que dói mais para ele? Não temos a máquina para medir isso. Então é safadeza. Isso é outra característica. Não são pessoas intelectualmente muito honestas, não é? Intolerantes à contrariedade e frustração, honestidade intelectual duvidosa, o dedo muito acusativo. Sempre que tiver alguma coisa errada, o problema é saber quem é o desgraçado que foi o culpado. Nunca tem autocrítica. Nunca eu errei. Sempre alguém foi o responsável pelo meu erro, como qualquer criança de 7 anos. Não tem muita criatividade, são todos iguais. Como todas as crianças, não suportam contrariedade, mentem se for necessário para salvar a pele, acusativos o tempo todo, egoístas, né? Cuidando do seu acima do direito dos outros, ou seja, travaram um processo que se desenvolve por volta dessa mesma idade, que é o da capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Esta capacidade de se colocar no lugar do outro é que define um passo na direção da maturidade emocional. Se desenvolve pelos 5, 6, 7 anos de idade, esta capacidade de se pôr no lugar do outro e ver o mundo também pelo ângulo da outra pessoa, pelo menos supor como é que o outro vê. Um exemplo comum dessa idade
Vocês às vezes veem, por exemplo, em criança, quando ela, por exemplo, está dentro de casa na chuva e olha para fora, vê que o cachorro está lá fora na chuva e ele faz assim, a criança fala, nossa, coitadinho dele que está passando frio na chuva. Pronto, isso significa que a criança saiu de si, entrou na alma do cachorro, supôs aquilo que ele supôs que o cachorro estava sentindo e imagina aquela dor, sente aquela dor. Como o indivíduo tolera mal, esse tipo que tolera mal contrariedade e frustração, mas dor de todo tipo, não aguentar a dor que essa operação implica, porque vai ser que se imaginar a dor no outro, então trava esse processo. Perde a capacidade de ver o mundo pelo ângulo do outro e passa a ver o mundo só pelo seu ângulo, isso desenvolvendo um egoísmo e, portanto, definindo uma fraqueza, ou seja, o gênio forte, estopim curto, é um fraco e não um forte. E veja que palavra ruim, né? Gênio forte, parece até que o indivíduo é forte. Não é? Gênio forte nada, é um fraco, barulhento, que não pode ser contrariado. Uma criança, como se fosse mimada, que não pode ser contrariada. O pior é que muitos nem foram mimados. Quando foram muito mimados é até menos grave, porque é mais fácil de tratar. O duro é quando o indivíduo é assim sem ter sido mimado, quer dizer, não aprendeu com a vida. Não é? Esses indivíduos na vida adulta, eu devo dizer que tem várias outras características, mas eu tenho que passar mais ou menos rápido sobre tudo, porque senão eu vou ficar aqui uns 3 dias falando para vocês, porque como eu volto a dizer, o tema é o da maturidade emocional, ou maturidade versus imaturidade emocional, é o tema todo, é a psicologia inteira, não é? Então eu tenho que, às vezes, acelerar um pouquinho. Essas pessoas, além de não terem controle sobre a agressividade, não é? Então elas explodem em cima de quem quer que seja, acusam e reagem, elas não têm controle muito grande sobre nenhum dos sentimentos, né? Não têm controle também sobre a inveja, não raramente são invejosos, porque fracos. Todo indivíduo que é fraco tem inveja. Engraçado porque o indivíduo que é estourado do estopim curto, no fundo ele tem inveja do tipo mais manso, porque o oposto, o maduro, é um tipo contrário a esse, manso, tolerante, às vezes até demais, né? Se põe no lugar do outro e abre mão do seu em favor do outro, o que também não é correto do ponto de vista moral. Corresponde àquilo que se chama de generosidade. É um avanço moral, mas não é aonde se deve chegar, porque tem um negócio para além dessa dualidade, em que um é generoso, outro é egoísta, e eles combinam muito bem na prática. Para vocês terem uma ideia, uma boa metade dos casamentos, se não mais, é constituído entre um modelo egoísta e um modelo generoso. Quer dizer que eles se fascinam reciprocamente, né? Então o manso com o estourado, estourado com o manso, eles acham uma graça um no outro, não sei do que. Né? E virem as turras, o estourado estourando e o manso botando panos quentes, né? E assim eles vão se virando. Eles acham inclusive que se for 2 mansos vai ficar muito chato. O que eu pessoalmente não entendo, porque brigar nunca me pareceu uma coisa tão emocionante assim. E aí, principalmente que brigam a mesma briga, sempre videotape, repetido. Não é? De todo modo, o tipo que passa este ponto, em geral, ultrapassa o ponto daquilo que seria o ponto da justiça ou da temperança e se torna um pouco exageradamente generoso, tolerante, paciente e com frequência compõe um tipo realmente, é que faltou, eu esqueci de pedir um flip chart só para fazer um desenho, mas enfim, compõe um tipo que é o oposto do primeiro, né? E na nossa cultura praticamente só existem esses 2 tipos, o que é terrível, quer dizer, tem egoístas para um lado e generosos para o outro lado, né? E o ponto do meio aqui, o tal do ponto da justiça, o ponto da temperança, é um dos lugares mais mal frequentados do planeta.
Aliás, o meio termo, as pessoas detestam o meio termo, não sei porquê. Só porque deve ter lá o bom senso, né? E o bom senso, como dizia o Murphy numa daquelas suas leis, prevalecerá só depois que se esgotarem todas as outras possibilidades, né? Então, ainda não esgotamos todas as possibilidades. Então, o bom senso continua sendo um negócio meio pouco